Eu sou a Leonice Nerdaper, nasci e me criei no interior de Três Juízes, agricultora. Vim muito jovem para São Miguel através de um concurso que ocorreu na prefeitura, assim que municipalizou-se São Miguel. E aí eu já gostava muito, né, da história das missões e acabei me apaixonando, me encantando. Uma cidade pequena, poucos moradores, onde nós caminhávamos e víamos uma linda igreja, a nossa catedral, ali todinha, né? O sítio, todo ele aberto para visitação, o espetáculo de sonhos acontecendo todos os dias. Isso era coisa assim muito especial. De tanto que eu gostei da história, conheci pessoas ligadas a esta área, a qual aprendi muito. E aí a universidade, a URI, apresentou o primeiro curso de guia de turismo, ao qual me inscrevi, isso já foi em 96. E aí então um ano de labuta, de aula, o qual me apaixonei por completo. Em relação a isso, fiz toda a minha graduação, todas as minhas aulas, todos os meus cursos, foi em cima da temática missões. Tanto que a história é encantadora, mas na literatura nós aprendemos muito mais. A literatura, sim, ela é fantástica, nós temos bibliografias maravilhosas. Não me contentando, fiz uma pós sobre a cultura guarani, que eles estão aqui presentes, a nossa história, e continuei estudando. Meu mestrado foi dentro desta área, currículo, mas sobre missões. Trabalho como guia de turismo, não atualmente porque estou como professora em sala de aula, ao qual me encanta e gosto. Sou professora de português e espanhol. Até muitos alunos me questionam: prof, a senhora é de espanhol? Porque vive falando sobre missões. Mas missões é um assunto não só disciplinar, é multidisciplinar. Então eu cito todas as coisas na área de turismo e na área de história, ensinando os alunos. Inclusive temos alunos guarani. E a nossa aula, ela se torna assim riquíssima. Uma semana atrás, antes, desculpe, de nós estarmos na quarentena, o que nos encantou em sala de aula, eu me apaixonei, achei assim fantástico a vivência que nós tivemos, eu dando aula em espanhol e os guarani participando, os alunos, e aí nós fizemos uma revisão, né, de saudações, agradecimentos, e pedi a contribuição, se algum guarani gostaria de falar a sua língua, e foi fantástico, porque ele foi até o quadro e falou e escreveu, né, bom dia, boa tarde, muito obrigado, até logo, em guarani. Então foi uma aula assim espetacular, onde nós falamos então português e espanhol, e tivemos uma contribuição guarani. A nossa escola também já fez viagens internacionais, onde os guaranis acompanharam, deram uma aula no Uruguai, numa escola particular. Foi assim um contato formidável, de 3 dias aprendendo. Então assim, se alguém me perguntar se eu trocaria a minha profissão de educadora e de guia de turismo, jamais trocaria. Isso me satisfaz, me encanta. Eu vivo aqui, amo. As missões é algo assim fantástico. Nós saímos de casa, vamos caminhando, nos deparamos com carros de diversos estados. E quando entramos no sítio, as pessoas nos abordam, perguntam, e aí de repente nós estamos falando com uma pessoa que veio da Tailândia, do Uruguai, da China, da Alemanha. Por que missões essas pessoas viajam tanto? Porque ela abrange todos os aspectos históricos e todos os gostos. Por exemplo, pais, eles trazem seus filhos para visitar as missões, os professores, os estudantes, que é uma história, como eu digo, que aprendemos e utilizamos em sala de aula diretamente em todas as áreas. E também pessoas, que abrangem vários aspectos religiosos. Por exemplo, a católica, ela vem em virtude do quê? Da catequese, de todo o trabalho, do sofrimento dos jesuítas com os índios, todo essa bagagem e o sofrimento ao qual eles passaram, né? Nós temos muitos suíços vindo para cá, alemães, eles veem o quê? A Reforma, Martinho Lutero, né? Eles contribuem financeiramente com
cidades ao nosso redor, aqui do nosso município, onde tem descendentes alemães, então eles têm um trabalho social e eles não deixam de visitar as missões e exaltam em virtude disso. Então, espanhóis em relação à história, portugueses da mesma forma, e também ela abrange, então, como eu já citei, nós temos pessoas de todas as religiões, espíritas, e aqui é algo assim muito particular e espiritualizado. Não precisa ser espírita para ter sensações e sentimentos, e são muito sensitivos. As pessoas, bastam elas serem um pouco sensíveis, elas já sentem algo diferente. E quem cultua uma religião onde já tenha mais conhecimento, elas não só sentem, como elas escutam, elas enxergam. Então eu digo assim, que CPE continua entre nós, nos cuidando, nos vigiando. Ele é o guardião do Rio Grande do Sul, das missões, que está aqui sempre conosco. Desejo convidá-los todos que venham a São Miguel. São Miguel continua de braços abertos esperando. Nós temos uma posada fantástica, temática, a qual eu acompanhei toda a construção, muito bacana, onde tem vários trabalhos pedagógicos, inclusive a oficina de arqueologia, a qual já fiz parte, que vai ser proporcionado aos alunos e demais pessoas que gostariam de vir. Dizer que venham nas missões, contratem um guia regional. Nós somos vários que têm carteira, que são autônomos, trabalham, pagam seus impostos, com formação, com conhecimento de causa, agências de turismo disponíveis para visitar não só São Miguel, mas a aldeia, que apenas 30 quilômetros daqui, e que os índios fazem parte da nossa história, a cultura guarani, tanto que eles são nossos alunos na escola, compartilham, vivem disso, vendem seu artesanato. Nós temos demais hotéis bacanas, nós temos vários restaurantes, gastronomias de todo gosto, uma infraestrutura bem melhor do que há 30, 40 anos atrás. E que as pessoas permaneçam, que elas não só chegam e retornam, porque talvez se não contrate alguém que explique e faça ali encantar a história das missões, ela passa algumas horas e vai embora. Então tem muitas coisas para se visitar e que elas se complementam. Por que não ir visitar São João Batista, onde ocorreu a primeira a fundição de ferro? São Lourenço Mártir também se complementa, porque a captação de água e da rede de esgoto que nós não vimos na redução de São Miguel, encontramos lá. Então elas fazem parte desse contexto. Então nós temos sim coisas para se visitar e permanecer em São Miguel. Eu tenho certeza, depois de vocês visitarem São Miguel, será algo muito diferente na vida de vocês. Como sociedade, como seres humanos, um olhar diferenciado, algo que aconteceu no século XVIII, XIX, e que está atual, e que as pessoas levam essa magia, esse encanto, essa simplicidade. E nós temos tudo de melhor, porque é uma cidade bacana, onde andamos livres nas ruas, sem medo de assalto, de abordagem. Estamos assim, leves, despreocupados, e com uma vivência talvez que vocês ainda não tenham tido como experiência. Principalmente a espiritual, O espetáculo São e Luz, se nós nos calarmos e a nossa mente estiver voltada, não tem como não se emocionar, chorar e sentir coisas e ver coisas que nos encantam. Nós temos um pôr do sol magnífico, diferente de todos os outros lugares. Assim como também o amanhecer, por ser uma cidade voltada ainda com muitas coisas em relação à natureza, nós acordamos com o canto do pássaro, com o cacarejar das galinhas, com o relinchar dos cavalos, porque isso é o nosso cotidiano, isso faz parte da nossa vida, minha querida.